Japoneses da pátria, filhos, respondendo a mãe gentil, já raiou a liberdade, o horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, o horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá de servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava da perfídia do houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá de servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Bom dia, crianças! Hoje, sexta-feira, nós iremos falar sobre a independência do Brasil. Nós vamos ter aula de história e vamos falar sobre a independência do Brasil. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Brasil, ele ficou independente. Desde que os portugueses eles chegaram aqui no Brasil em 1500, o nosso território, o Brasil, pertencia a Portugal. Então quer dizer que o Brasil ele pertencia a Portugal. Então, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, muitos brasileiros, em diferentes momentos da história, eles lutaram para que o Brasil fosse um país independente. Por quê? Por que independente? Porque tudo que o Brasil ia fazer, ele não tinha a dependência para fazer. Ele tinha que pedir permissão. Ele tinha que pedir permissão a Portugal para poder fazer algo. Já os brasileiros, eles estavam já cansados disso. Então, o rei de Portugal, D. João VI, o rei de Portugal, D. João VI, ele morou algum tempo aqui no Brasil. E quando ele foi embora, ele deixou aqui no Brasil Dom Pedro. Dom Pedro, ele era o filho de D. João VI. Ele deixou Dom Pedro aqui no Brasil como um príncipe regente. Ele deixou Dom Pedro aqui. Só que Dom Pedro, ele começou a observar as coisas e no dia 7 de setembro de 1822, ele proclamou a independência do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, 7 de setembro de 1822, em São Paulo, às margens do Riacho Ipiranga, Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, ele proclamou a independência do Brasil. Ele tirou a sua espada e disse: independência ou morte.
Ele quis dizer que ele iria lutar pela nossa independência. Ele ou alcançava a nossa independência ou morria pelo Brasil. Então, ele conseguiu, no dia 7 de setembro de 1822, a nossa independência. Então, a partir daquele dia, o Brasil ficou livre, ele se tornou um país livre de Portugal. O príncipe Dom Pedro foi coroado como o primeiro imperador do Brasil. Ele foi coroado como imperador do Brasil e passou a ser chamado de Dom Pedro, nesse dia 7 de setembro. Atualmente, o 7 de setembro, ele é feriado nacional. Quer dizer que o Brasil todo comemora esse feriado no dia 7 de setembro, porque é um feriado nacional. Muitas escolas comemoram, muitos estados se enfeitam de verde e amarelo. Então, é uma data patriótica, quer dizer, é uma data que muitos brasileiros comemoram. Então, as escolas se organizam, realizam desfiles simbólicos com as cores do Brasil. Só que ultimamente não estamos tendo esse desfile. Então, de quem o Brasil era dependente? De Portugal. Quem era o rei de Portugal? Dom João VI. Quem Dom João VI deixou no Brasil como príncipe regente? Dom Pedro. Ele era Dom Pedro. Depois que ele passou a ser imperador do Brasil, ele passou a ser chamado de Dom Pedro I. Aonde Dom Pedro I declarou a independência do Brasil? Em São Paulo, às margens do riacho do Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. O que Dom Pedro falou? Independência ou morte. No local onde Dom Pedro, lá em São Paulo, ao lado do riacho do Ipiranga, foi construído um museu do Ipiranga, em homenagem ao acontecido naquela época. Então, a partir do dia 7 de setembro de 1822, o Brasil ficou livre de Portugal. Ficou um país livre, não dependia mais de Portugal para tomar as suas decisões. Certo? A nossa atividade será no caderno. Todos irão copiar a atividade no caderninho bonitinho. E não esqueçam que hoje é sexta-feira e que à tarde também temos aula de Fit Dance. Ó, beijinho e bom final de semana para todos. Tchau!